Quem estuda grego e hebraico faz bem, mas quem estuda português faz melhor. Muito bem, pessoal, esse é o nosso vídeo de hoje. Eu gostaria de trazer esse tema aqui sobre essa questão dos idiomas originais da Bíblia. Nós sabemos muito bem que a Bíblia ela é composta de dois testamentos, né? O Antigo Testamento e o Novo Testamento, o Antigo em hebraico e o Novo Testamento em grego. E nós vemos já há algum tempo, e isso vem cada vez se avolumando mais, pregadores que começam a estudar teologia, né, pastores, obreiros que começam a estudar teologia e começam ali dentro da teologia estudar o grego e o hebraico. E então nós vemos aí muitos pregadores, muitos pastores, muitos teólogos até, alguns teólogos até conhecidos aí no Brasil, que têm cometido erros justamente pelo mau uso do grego e do hebraico, os idiomas originais das escrituras sagradas. Alguns exemplos aqui para eu pontuar, para eu dimensionar, colocar para você qual é o problema que nós temos enfrentado nesses dias relacionado a esse tempo que nós temos colocado nesse vídeo. Uma certa vez, aqui numa conferência de missões aqui na região aqui, a qual eu estive presente, eu estive de forma presencial nessa conferência missionária, que eram inúmeros cultos, e numa determinada noite, um pregador nacionalmente conhecido, um pregador conhecido, principalmente no meio pentecostal, ele vem e começa a meditar, a ministrar baseado no livro de Jó, e ele começa a colocar aí, pegar as palavras, pegar os substantivos, os verbos e trazê-los no original ali, trazê-los do original do hebraico, e começa ali a cometer erros e a cair em redundâncias ali, que praticamente eu fiquei ouvindo a pregação, vendo a pregação, o que ele está falando? Você vê que alguns pregadores têm usado o grego, os originais, o grego e o hebraico, simplesmente para mostrar uma intelectualidade, né? Mas na verdade é uma pseudo-intelectualidade. Usam termos no grego, no hebraico, mas você vai analisar, vai ver que o pregador está falando patavinas, está falando coisa com coisa. Um exemplo foi que ele estava pegando verbos, eu me lembro muito bem de um verbo, o versículo 1 do capítulo 1 de Jó, que ele pega e ele cita nessa pregação. Ele diz assim: e havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, reticências. Aí ele pega o verbo haver, o havia, me puxa no original do hebraico e começa a fazer citações da origem, da etimologia, do radical, né? A etimologia do radical do verbo haver no hebraico, para dizer que o verbo haver significa existir. Pelo amor de Deus. Não precisava ir para o hebraico para você saber que o verbo haver significa existir no português. Então esse foi um exemplo. Um outro exemplo foi de um teólogo aí, um teólogo presbiteriano, né, nacionalmente conhecido, que me pega ali expressões do grego, no capítulo 1 do livro de Efésios, e começa a pegar os verbos ali no grego, os tempos verbais no grego, e começa ali usando os verbos no grego, ali, dizendo que os verbos ali estavam no mesmo tempo, excluindo totalmente, desconsiderando totalmente que além da morfologia, da análise morfológica, tem ali toda uma construção sintática e todo um contexto, toda uma construção frasal ali. E os dois verbos ali, morfologicamente, de fato, no versículo, estavam ali isso vai até ser tema para um próximo vídeo meu, mas estavam ali morfologicamente no mesmo tempo, mas sintaticamente não. Sintaticamente, os verbos eles estavam em tempos totalmente diferentes, porque estavam ali correlacionados por uma subordinação de orações ali, uma oração principal, uma oração subordinada, que deixam ali os tempos totalmente diferentes. Morfologicamente, sim, é óbvio, estavam no mesmo tempo, mas sintaticamente não. Então eu vejo ali, a gente vê uns equívocos aí. Eu não sou nenhum especialista nos originais, não sou aí nenhum especialista nisso, mas pelo amor de Deus, a gente tem visto aí
pregadores renomados, teólogos renomados aí da nossa nação, de diversas vertentes, desde o pentecostalismo até dos movimentos mais tradicionais, presbiterianos, batistas, cometendo os equívocos aí, aprendendo essas coisas aí nessas faculdades de teologia, sendo que não sabem nem o português. Então, o tema principal desse vídeo aí, quem estuda grego e hebraico faz bem, mas quem estuda português faz melhor e faz mesmo. Por quê? Porque a Bíblia, uma coisa que as pessoas precisam entender é que a Bíblia, as Escrituras Sagradas, a minha Bíblia aqui, camufladinha, a Bíblia, as Escrituras Sagradas, elas já passaram por diversas correções, inúmeras correções, e o texto reproduzido em português é exatamente fiel ao texto original, do hebraico e do grego, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento. O texto no português é a reprodução exata do texto grego e hebraico, salvo alguns versículos. Tem alguns versículos ali, poderia citar, por exemplo, ali Gênesis capítulo 4, ali aquela, entre o incidente que acontece entre Caim e Abel, como esse versículo, como outros versículos que há um problema ali na questão da tradução, mas que já foi ali chegado num consenso, e todas as traduções ali elas se encaixam ali e justamente ao original, as traduções do português se encaixam ali ao original no hebraico e do grego. Eu não estou falando que você não deva, não quero te desmotivar a estudar teologia, estudar grego e hebraico, eu não quero te desmotivar isso, mas eu quero que você entenda muito bem que se você vai estudar o outro idioma, você tem que conhecer muito bem o seu próprio vernáculo, o seu próprio idioma, o português, a própria gramática. Então eu vejo as pessoas puxando as palavras do hebraico, jogando no meio da pregação e alterando o sentido de uma palavra que já está no português, desconsiderando o contexto geral, o contexto imediato daquele versículo, daquele texto, daquela história, desconsideram a semântica, não tem noção nenhuma de semântica, do sentido da palavra em relação ao texto, ali, em relação àquele versículo, em relação àquele contexto. As palavras assumem semânticas diferentes, palavras iguais. Isso ocorre no português, isso ocorre no grego, isso ocorre no hebraico, isso ocorre na maioria dos idiomas. Palavras que têm sentidos diferentes dependendo do contexto. Isso se estuda na semântica, como por exemplo na nossa língua portuguesa é chamado de semântica. Então, dois exemplos aqui que eu quero deixar, está no livro de Gênesis, que eu já vi pregadores cometerem erros nesses dois versículos, justamente, aí pego a palavra do original do hebraico ali, por exemplo, o versículo de Gênesis 6, Gênesis capítulo 6, versículo 6, que diz: então arrependeu-se, abre aspas aí, eu coloco em negrito o verbo arrepender. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe em seu coração. Então, vi pregadores já pegar esse verbo arrepender, puxa do original do hebraico e diz que a tradução foi mal colocada porque Deus não se arrepende. Pelo amor de Deus, é natural que uma palavra, seja no grego, no hebraico ou no português, com o passar do tempo, ela pode sofrer uma pequena alteração, um direcionamento semântico no sentido dela. Ela pode migrar esse sentido. Esse sentido ele pode ser puxado para um outro sentido. Essa palavra pode ter uma queda para um outro sentido. E quando a Bíblia foi escrita e foi usado no original, no hebraico, a palavra arrepender, e no português, quando foi traduzido, foi usado o verbo arrepender, algumas Bíblias já têm a expressão, então entristeceu-se o Senhor, já há Bíblias com essa tradução, a minha está arrepender-se, a maioria das Bíblias estão a tradução aí arrepender-se, e a gente vê que quando foi escrito, tanto no grego e depois traduzido no português, a palavra arrepender-se tinha essa semântica, era carregado desse significado, não de voltar atrás, mas de entristecer-se, de remoer-se,
Tanto que o próprio contexto, o outro verbo reforça essa ideia, quando diz: então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe em seu coração. Ou seja, no sentido de que Deus se entristeceu, mas não que ele se arrependeu no sentido de voltou atrás da criação. Não voltou atrás. Deus destruiu toda aquela humanidade, mas preservou um grupo. Então Deus não voltou atrás da criação, como se o plano tivesse dado errado. Então esse é um exemplo. Um outro exemplo é em Gênesis capítulo 22, verso 1. Aquele episódio com Abraão, quando o texto diz: e aconteceu depois dessas coisas que tentou Deus a Abraão. Negrito, coloque negrito. Aspas aí para o verbo provar, ou o verbo tentar. E aconteceu depois dessas coisas que tentou. Algumas traduções já colocam: provou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão, e ele disse: eis-me aqui. Eu já vi pregador falar que o verbo foi mal traduzido. Não foi mal traduzido, porque quando foi traduzido, o verbo tentar, ele era carregado desse sentido de testar, de pôr à prova. E ainda hoje há essa semântica no verbo tentar. Mas, dependendo do contexto, o verbo tentar, ele assume o sentido de incitar ao erro. Isso ocorre tanto no grego, no hebraico, quanto no português. Isso é natural. Não é que o verbo foi mal traduzido. Não é isso. É que o sentido é que Deus provou Abraão. O próprio contexto vai nos mostrar que Deus estava testando a fé dele, não incitando ele ao erro. É muito diferente, né? Tiago, lá no capítulo 1, vai até deixar uma explicação sobre isso, né? Sobre essa questão da palavra tentar, no sentido de provar e no sentido de incitar ao erro. Mas isso é um tema para um outro vídeo também, para que esse vídeo não fique muito longo. Mas aí temos dois exemplos aí de erros, né, que são cometidos aí quando os pregadores, os teólogos, os pastores, né, os obreiros usam aí, fazem suas pesquisas nos originais aí, no grego e no hebraico, e começam a, por não conhecer, não dominar o próprio vernáculo, não dominar o português, começam a escorregar para tudo quanto é lado aí, falar absurdos nos púlpitos aí, em cima dos púlpitos aí por todo o Brasil. Então, deve-se analisar o contexto geral, o contexto imediato, como já disse, a questão da semântica de uma palavra pode mudar com o passar do tempo, né? Então, a palavra ali que foi colocada no português, ela tem o sentido semântico que tem no original também, né? Então, nós vemos aí que isso precisa ser observado. Eu quero colocar algumas regras aqui para você que quer estudar grego e hebraico, para que você não tropece aí, não se confunda aí. Primeiro, nunca use o grego e o hebraico quando você vai pesquisar aquela palavrinha-chave ali, aquela palavra, aquele substantivo, aquele verbo, aquela palavra-chave mesmo. Nunca pegue ela, vai lá no dicionário grego e hebraico, ou, né, nos seus estudos do grego e hebraico, e pegue o original para mudar o sentido que já está colocado no português. Nunca faça isso, você vai estar cometendo um erro, porque a palavrinha do português está no mesmo sentido que a palavrinha ou no grego ou no hebraico, seja o Novo ou seja o Antigo Testamento. Então nunca faça isso, nunca pegue a expressão do original e use ela para alterar o sentido. Você está adulterando as escrituras sagradas, você está adulterando, você está cometendo um equívoco grave, né? O que você deve fazer então? Quando você vai pesquisar no original, você vai estudar o original, o grego e o hebraico, você deve pegar aquela palavra-chave, seja um verbo, seja um substantivo, aquela palavra ou aquela expressão, aquele versículo, e você deve usá-lo não para alterar a palavra ou a expressão ou o texto no português, mas para ampliar o significado que já está estabelecido no português. É isso que você tem que fazer, é isso que você deve fazer. E outra regra, nunca, ou como eu posso dizer, antes de estudar hebraico e grego, estude a gramática portuguesa, estude o português, domine o seu próprio vernáculo, domine o português, depois você vai para o grego e para o hebraico. Eu vejo pessoas que a pessoa não sabe nem falar para um português, estudando grego e hebraico e cometendo, como eu já disse, absurdos aí em cima dos púlpitos ao redor do Brasil todo aí.
tá certo? Uma outra observação é que quando você vai lá para o grego, vai lá para o hebraico, né? Como por exemplo no dicionário grego, no dicionário hebraico, o mais famoso é o Strong, mas quando você vai lá, você vai ver que tem a palavrinha tal. Aí você vai ver lá aquela lista de significado. Tem lá aquela palavrinha tem o significado 1, significado 2, significado 3, significado 4, porque dependendo do contexto, aquela palavra vai assumir esse ou aquele significado igual no dicionário Aurélio, igual no dicionário da língua portuguesa, a mesma coisa. Então eu deixo aí este vídeo com essas dicas para você que é um amante das Escrituras Sagradas, para você que estuda as Escrituras Sagradas. Então, se lembre, quem estuda grego e hebraico faz bem, mas não se iluda, quem estuda português faz melhor.